sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Finalmente saiu o nó da garganta, o grito da garganta. É tetra! Finalmente nós estamos podendo falar de One Piece, que está para estrear agora na Netflix, e com uma dublagem nova. Muita gente queria saber como é que ia ser, são as mesmas vozes, não são, o que aconteceu e tal. Essa série maravilhosa, esse anime, veio para a Unidub, então caiu sobre os nossos ombros, no caso também um peso ali nos ombros do Glauco Marques, que é responsável pela direção da série, de dirigir algo que já foi dublado, não foi dublado inteiro, foram uma parte dos episódios, mas que já havia uma dublagem. E aí, já terminou? Será que eu consegui acabar com ele? E aí o cliente chegou pedindo teste para tudo quanto que era personagem, né? Especialmente, obviamente, os grandes, os fixos, aqueles mais emblemáticos. O cliente queria testes. E aí foi falado, olha, já foi dublado isso, já tem gente que dublou. E aí o cliente falou, eu sei, eu sei, faz o seguinte, põe a voz que dublou antes e mais 2 ou 3 opções de vozes novas, porque a gente quer seguir a concepção original. Então, eles queriam fazer esse voice match que se fala, né? Que é de ver qual voz é mais parecida, qual timbre está mais... Às vezes não era nem a voz, mas está próximo daquilo que é a proposta do mangá. Enfim, eles queriam ser mais fiéis. Tanto que o Sanji, que é o personagem que eu dublo, ele, quando eu dublei ele pela primeira vez, ele vivia com um pirulito na boca e agora volta a ser o cigarro, que era o que de fato o Sanji vivia na boca. Então era para ser tudo mais fiel à concepção original da obra. E aí eu estou aqui com algumas das vozes que foram as escolhidas, inclusive, antes de eu apresentar vocês aqui, gente, eu passei por uma situação meio terrível. Alguns personagens, como eu falei aqui, vamos fazer testes. Põe a voz antiga e novas opções. E aí, as novas opções foram sendo escolhidas. E eu comecei a torcer para eu não ser escolhido. Por quê? Não sei. Porque foi dublado na Unidub. Falei, vão falar que trocou todo mundo, menos o dono da Unidub. Vamos pôr a culpa em mim. Vamos dizer, ele tirou e não se tirou e tal. Porque como eu fui um dos últimos testes, o meu personagem, então eu já sabia dos outros que haviam sido trocados. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E eu peguei. Eu fui escolhido para dublar o Sanji de novo. É óbvio que eu fiquei super feliz, mas fiquei com essa pontinha assim, sabe, essa pulguinha falando, puxa, vão dizer que só eu não me tirei. Mas, enfim, pelo menos deixar registrado aqui que todo mundo fez teste. Fiquei muito feliz. Sim. Acho que eu estou fazendo... Eu nem fui ver o que eu fiz antes, como é que foi a dublagem anterior. Por favor, o que é a vida sem amor? Porque eu não queria vir viciado. Então, eu fiz de acordo com o que eu percebia hoje. Porque, às vezes, a percepção que a gente tem hoje como dublador é diferente da que tinha 10, 15 anos atrás, né? Então, eu fiz meio freestyle em cima ali do original. Mas nós temos que começar esse bate-papo de verdade. É claro que eu vou começar, obviamente, por vários motivos, não é um só, são vários motivos. Vou começar com a Carol Valença, tudo bem? Tudo bom, Wendel? Tudo bom, galera? E aí, beleza? A Carol, que agora, nesse momento, dubla o nosso querido Luffy. Não tô afim de zarpar agora. E também eu tô pouco me lixando pros problemas daqui. Conta pra gente aí, como é que foi essa história? Ai, nossa, o Luffy foi uma grande surpresa na minha vida, assim. Foi legal, desde a época do teste, né, dos testes que a gente fez, que a gente ficava torcendo muito, assim. E, nossa, eu fiz aquele teste com sangue nos olhos, sabe? Aquele poder, o Gomu Gomu no, eu dei como se a minha vida dependesse daquilo. Aquilo foi muito legal. Eu arrepiei quando eu dei o golpe, falei, nossa senhora, eu tenho que pegar esse negócio, esse teste tem que ser meu. E o Luffy, eu sou completamente apaixonada por ele. Ele é um personagem incrível, um personagem super leal, um personagem super simplão. Ele é muito da galera, ele é... Essa inocência que ele tem, isso tudo me deixa profundamente apaixonada. Então, assim, pra mim, é um orgulho bizarro
tá fazendo a voz dele. É um negócio muito louco. Você conhecia antes já One Piece? Já tinha assistido? Eu tinha ouvido falar só, eu não tinha assistido ainda. Então, só que eu tinha ouvido falar muito. Então eu falei, nossa, peraí, a gente não tá falando de qualquer coisa aqui, não. O negócio é sério. Eu te E avisei, aí, né? pois é, o Adrian falou, e aí o Glauco falou também. Eu falei, gente, e agora? Que responsa? Mas foi legal. Ela, muito bom. Vamos falar mais sobre isso aí, sobre a tua história com esse... Eu, quando eu dublo, eu vejo o Luffy. Eu falo, meu Deus, coitada da Carol. Como Não é fácil, não. Doido de pedra e acompanhar isso. Eu só vejo lá falando, tadinha. Outro dia perguntar, a última vez que eu gravei, eu perguntei pro Glauco, né? Eu falei, pô, e ela aguenta aí? Como é que ela faz? Fica sem voz? Daqui a pouco você conta melhor, Carol. Beleza. Adrian Tatini, e aí? Adrian que foi meu aluno muitos anos atrás, né? Verdade. Quantos anos 12 faz? aninhos já? Acho que 12. Eu fiz o curso com você em 2011. 2011. Ou seja, quase 10 anos. Caramba, é muito tempo, né? Muito tempo. Eu te conheci um ano e pouco antes. Você fez um curso de Pro Tools lá na empresa do meu irmão. Lá que tudo começou para mim. Não sei se você lembra. Eu não sei se você lembra disso, mas a minha carreira de dublagem começou naquele dia. Eu fui lá, você estava fazendo um curso de Pro Tools com o meu irmão, e aí eu fui lá e falei, Wendel, prazer, eu sou o Adrian, eu me encanto pelo seu trabalho, como é que faz, como é que é. E aí, a partir dali, daquele dia, que tudo foi desenrolando e estamos aqui hoje, dublando One Piece. É mesmo, cara, eu não lembrava disso, olha que louco. Me fala um pouquinho aí do teu personagem, como é que foi essa trajetória aí até então? Falar de One Piece é uma coisa complicada para mim. Os pelos começam a arrepiar por todos os lugares, o coração começa a disparar. A minha relação com One Piece é pesada. O One Piece para mim sei lá, eu acho que é uma religião. É um estilo de vida. É tudo para mim. E tá dublando isso aqui agora sabe, um sonho realizado, quase que uma utopia. Eu assisto One Piece desde que eu me conheço por gente, sei lá, eu comecei em 2003, eu tinha 13, 14 anos, e eu nem imaginava que eu ia dublar, que eu ia ser dublador, e quiçá dublar One Piece. Mas tinha uma sementinha ali plantada. Eu assisti One Piece quando eu era moleque, eu falava, nossa, já pensou um dia eu dublo isso, cara? E, enfim, anos foram, anos vieram e, cara, o dia que eu peguei esse teste, o dia que o Glauco me deu um telefonema, ele falou, Adrian, você pode passar aqui mais tarde? Por quê? Para me dar um abraço, você é o Sou. Eu saí gritando por essa casa, por todos os cômodos, derrubando tudo, gritando e esbarrando nas pessoas e gritando, eu consegui! E consegui! A energia, ela brotava de dentro de mim, ela pulava assim, ó, pra fora de um jeito, eu não só conseguia correr pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. O meu carro tem uma lista de One Piece, eu botei essa lista de One Piece no talo e deixei o dia inteiro tocando, acabou a bateria do meu carro, nossa, ai... Eu ouvi tudo isso que ele jogou o celular, né? Eu fiquei ouvindo essa gritaria toda de fundo, assim, eu falei, não lembro quem estava comigo na técnica, ele falou assim, e aí, a gente pode gravar? Não sei o que. Eu falei, não, dá um tempinho aqui que eu estou ouvindo uma gritaria, eu preciso finalizar a ligação. Era ele gritando, eu tinha se jogado no chão, nossa senhora. Que engraçado, cara. Mas isso é legal, né? As pessoas saberem que, pô, a gente realmente vibra, né, com os trabalhos. Claro que na hora que você vai gravar ali, entra o profissional que tem que fazer o trabalho, né? Mas por dentro a gente está rindo, está vibrando, né? É uma coisa que traz paixão e isso se reverte depois no resultado final, né? O público também sente isso. Pelo menos a gente espera que a galera curta muito a dublagem, porque vai ter essa coisa, né? Do tipo, poxa, mas era o Wagner, agora é a Carol. Quem que fez o Sop antes? Rodrigo Andreato. O Rodrigo Andreato, né? Agora é o Adrian, mas tem dois fatores aí que eu passo a considerar muito, né? Já há alguns anos. Vai ter uma galera que assistiu antes e que, de repente, tem uma relação, uma memória afetiva com relação a isso, então vai se incomodar no início. Vai ter uma galera que vai para um lado mais frio e compara e vai falar, puxa,
realmente isso aqui é mais próximo do japonês e tal, do mangá, essa linguagem tá mais assim. E tem a galera que nunca viu. Essa galera que nunca viu, essa vai ser a dublagem ali clássica para eles. Então, isso é muito bacana também. O ator, a gente tem que se desvencilhar um pouco dessas amarras, porque senão também a gente não vai, né? E, Glauco, conta um pouquinho. O Glauco é o diretor da série, né, que ele está dirigindo a dublagem. Como é que foi esse período de testes? Conta um pouco para a gente dos personagens todos, quem que fez cada teste. Conta um pouquinho de quando chegou para você, Glauco, você vai dirigir isso aqui. Nossa, eu já comecei a pensar como eu ia agir, porque eu sabia, é uma trolha assim dirigir o One Piece, porque a gente está falando de uma série com quase 1000 episódios. Muitas coisas que se passam, por exemplo, no episódio 3. Dragon Ball é mais de 8.000. Muitas coisas que se passam, por exemplo, no episódio 3, se revela no 200, no 250. Então é uma coisa que a gente não pode dar bobeira. Marcar bobeira ali, um abraço. E foi bem assim, foi tenso. Foi tenso porque foi tudo muito minucioso, né? Muito o fato de ouvir todos os dubladores antigos. E eu tenho uma coisa para falar, inclusive, você falou do teste e tudo. Não é nem que você fez teste 2 vezes. O cliente pediu para te ouvir de novo. Na segunda você fez comigo até. Nossa, eu não lembrava disso. E na primeira leva ele reprovou todos os antigos menos você e pediu para te ouvir de novo. Por exemplo, no meu caso, o dublador antigo não quis fazer o teste, que é o Marcelo, e foram enviados uma opção de voz. Ei, qual personagem? Que é o Zoro. Marcelo qual? Marcelo Campos. Isso, pra galera... Marcelo Campos. Sim, o Marcelo Campos não quis fazer o teste. Eu falei para ele antes, eu falei, vai rolar teste pro One Piece e tal. Aquele cara que eu me arrebentava a voz de fazer. Eu falei, poxa, vai fazer. Pô, o pessoal gostava pra caramba, era bom. Falou, Glauco, não me leva mal, eu não vou fazer. Eu falei, como assim, Marcelo? Eu tenho você e a outra opção do dublador para fazer. Aí ele, não é para mim. Se eu pegar, eu vou ter que honrar o compromisso e tal, não sei o quê. Eu falei, putz, acabou rolando de eu ser o complemento do teste e mais uma outra opção que era para concorrer com ele. E eu até falei, tem algum problema? Eu achava que tinha tudo a ver comigo, mas a princípio indiquei uma voz. E aí, beleza, eu entrei como quase que a terceira opção. O caso do Adrian foi igual. Teve uma opção que foi o Rodrigo, mais um colega nosso, e o cliente também pediu para ouvir só a segunda opção, não o antigo, mas com uma outra opção de voz, que aí entrou o Adrian. E aí a resposta foi que o Adrian chegou mais próximo do original. A minha também, só que ele pediu uma outra cena, porque disse que a cena era um pouco blasé e tal. E realmente, porque ele estava rindo demais e é um personagem muito sério. E aí o seu a gente fez junto. Acho que o mais dramático de todos, e eu vou levar comigo assim, eu vou falar por onde eu passar, foi o da Carol. Foi muito dramático. Mas peraí, eu quero nomes. Quem que fez com o Adrian? Foi o Marco Aurélio Campos. Chupa, Marco Aurélio! Animal! Brincadeira, o Marco Aurélio é diretor lá da Unidub e a gente brinca muito com ele, chamando ele de animal. Um dia eu faço um vídeo com ele e a gente conta essa história. Quem que fez comigo? Que eu não lembro. Foi o Felipe Zilce. O Zilce? Felipe Zilce? Foi o Felipe Zilce. E isso é verdade, tá, gente? Eu falei assim para ele... Ele também não vai lembrar, que ele não lembra de nada. Eu falei assim, você quer indicar alguém para fazer o teste contigo? Ele falou assim, não, pode indicar alguém bom que eu não tô muito afim de pegar, não, porque eu tô muito atarefado. Eu falei, tá bom. E eu indiquei mesmo. O Felipe fez um ótimo teste. Eu gostei muito do teste dele. Mas, infelizmente... E vem cá, eu tô vendo que você tá com os action figures aí na sua frente. Você trouxe do Japão. Sim. Aqui é a Nami? É a Nami aqui. Que é quem que faz agora? É a Tati Kapelmeier. E quem fazia antigamente era a Samira. Samira Fernandes. Que continua fazendo parte do grupo dos Chapéus de Palha, fazendo uma personagem mais madura. A voz dela amadureceu, a voz dela está mais firme, mais presente, e ela é a integrante mais velha do bando mesmo. A personagem dela representa quase que uns 30 anos, se eu não me engano. Ela, não sei se vocês sabem, mas além de dubladora, ela faz tiro ao alvo também
Ela é excelente. Nossa. Daí que vem o nome dela. Toda vez que ela tira, o pessoal fala, é Samira. Ah, não, pelo amor de Deus, eu vou embora. Dá licença, gente. Dá licença. Não, eu já estava esperando já, desculpa, não me surpreendeu, não. Ô, Wendel, sexta-noite, cara, 10 horas da noite. Me manda uma dessa? A gente tem mais o que fazer, né? Porra! E acho que também teve o lance. É interessante falar do lance da Carol, porque ela fez o teste, ela teve a situação igual a tua, o cliente pediu para ouvir de novo, só que o retorno do teste dela foi: me dê outra opção, não quero mais ouvir. Sério? Sim, e um ano antes de receber a notícia de que eu ia cuidar do One Piece, eu vi a Carol fazendo o Doraemon, que ela é a voz atual do Doraemon, né? Aquele gatinho azul cabeçudão. Eu não tô conseguindo entender. E eu falei, caramba, a Carol fazendo o Doraemon, eu já curti o One Piece, né? A Carol fazendo o Doraemon, se der 2 tonzinhos acima de maturidade, é o Luffy. Aí, beleza, quando veio eu não tive dúvida. Falei, não, a Carol vai fazer o teste. Teve até gente que me perguntou, pô, mas você não acha que é só uma coisa do Japão manter mulheres? Não, eu falei, não, é uma coisa que também a Úrsula já dublou Naruto, dublou Goku criança, então é até tradicional, ela tornou isso tradicional junto com a Noeli na época. Acho que eu falei até com a Aline, eu falei, Aline, eu indiquei outra voz, que foi inclusive muito bem no teste, assim, mandou muito bem, que foi a Mariana Zink, e eu falei, puxa, eu gostaria de insistir mais uma vez com a Carol, porque eu achei que as cenas não eram muito favoráveis para o que o cliente queria. Uhum. Então, para ela, eu selecionei a cena. Ela até comentou no começo que ela mandou um Gomu Gomu no, que é o golpe do Luffy. Eu peguei a parte mais dramática, que estava mais próxima da gente, do início, que era um ponto que ela enfrentava um dos vilões que torturou a Nami. E ele arrebenta, ele fala umas coisas muito pesadas no sentido de gostar muito da companheira, e ele arrebenta o cara dando o golpe, um chute de cima para baixo com o calcanhar, e o cara desce todos os andares. Então, quando ela deu o golpe, ela não treinou, não programou isso. E é isso que ela faz até hoje, ela rasgou a voz. Ela rasgou a voz. Eu fico arrepiada só de pensar na cena. Exato. E ela rasgou a voz e desafinou com aquela raiva natural. Eu só falei assim, puxa, só peça para o cara reconsiderar. Tá aqui a outra opção, mas reconsidere. Aí não teve dúvida, realmente ela foi aprovada. E foi uma coisa de sentir mesmo. Puxa, eu quero que ele ouça de novo, porque eu acho que a Carol vai ser o melhor Luffy que a gente pode oferecer. Isso é muito legal, o pessoal tá ouvindo, por alguns motivos. Primeiro, mostra que, poxa, a Toei estava realmente empenhada em escolher o mais próximo possível da concepção original do perfil dos personagens. Então, só nessa breve apresentação aí, o Glauco já falou que algumas pessoas fizeram o teste 2 vezes, pediu outra opção e tal, e tudo isso sem descartar a primeira dublagem, né? Eles pediram que os dubladores que haviam feito aqueles personagens fizessem o teste também. E, importante, a presença do Glauco como diretor da série, porque você é fã da série, conhece os personagens, conhece a história, já lia os mangás, você tem essa paixão pela cultura japonesa, você fala japonês, então tudo isso eu acho que contribuiu para que o trabalho ficasse, essa maravilha aí que a galera vai poder acompanhar a partir de agora aí, porque eu faço só minha parte, eu não vejo o que está acontecendo, mas eu percebo ali pelo texto, pela direcionamento ali que o Glauco vai me dando e de falas que às vezes eu vejo de vocês, que a harmonia está muito presente e intensa o tempo inteiro. Então, acho legal destacar essas duas coisas, o trabalho da Toei e o trabalho da Unidub através do Glauco e de vocês, óbvio. A parceria, Wendel, vai além disso que você está falando. O Adrian e o Francisco, eles me municiaram de um monte de coisa, porque eles sempre estiveram à frente de mim na série. O Francisco já está além do anime, ele está só além do mangá, porque está bem mais à frente. Então a gente fez isso, pesquisa em stories, assim, brincando. A gente se mostrava fã, mas, por exemplo, tem termos que o japonês fala de um jeito, mas que poderia ser de outro. Então, por exemplo, a moeda, que cada pirata tem o seu valor pela cabeça. A gente pesquisou se era berries ou beris, como é dito no original.
E isso foi tudo feito às escondidas. E Beris ganhou, então ficou, a cabeça do Sandy vale 70 milhões de Beris. Então a moeda do desenho ficou assim. Outro termo que é interessante e ouve-se muito, que é sobre a Akuma no Mi, que a tradução literal para o desenho é a fruta do diabo ou fruto do diabo. Então a gente tem o que a gente podia correr 3 caminhos. Tinha 3 caminhos para se escolher. Ou só atingir a nova geração de fãs, que aí eu faço do meu jeito, posso aportuguesar o que eu quiser, ou só o pessoal que já está acostumado com os termos antigos. Então eu não escolhi nenhum dos dois. Junto com eles que eu pedi opinião, a gente escolheu unir tudo. A gente quis que a experiência que a gente teve assistindo o original, quem for começar a assistir, tenha vendo a nossa versão na Netflix. Você comeu uma Gomu Gomu no Mi! É uma Akuma no Mi, a fruta do diabo! Por causa disso, seu corpo vai parecer uma borracha! Carol, me fala um pouquinho aí da tua vida como Luffy. Como é que é a dublagem? Quais são as características? O que você curte muito? O que você sofre muito? O como você se diverte? Conta para o pessoal aqui que vai assistir, que vai acompanhar, porque eu quero que quando eles começarem a assistir, eles vejam um pouquinho disso que você vai contar aqui para a gente agora. Então, a gente se diverte demais fazendo, porque todo dia que a gente vai sabendo que vai gravar One Piece, o Adrian também, né? Fica doido esperando, o Glauco também, a gente já vai com aquela, ai meu Deus, hoje é dia de One Piece. Yes. E aí, a gente ri muito, porque o Luffy, ele é muito sem noção. Ele é muito perdidão, às vezes ele fala umas coisas muito sem noção e a gente vai tentando alterar um pouco o texto, não perdendo, lógico, o sentido, mas trazendo para o português, né? Trazendo aquela coisa mais que a gente reconhece mais aqui do português e que acha mais engraçado. A forma dele falar, a forma dele zoar, porque ele vive zoando o pessoal que aparece na série, que ele luta contra. E tem muita cena do anime que eu fico muito arrepiada, porque ele tem uma maneira de resolver as coisas muito dele, assim, que na verdade ele é muito simples. Ele te bateu? Beleza, vou lá então, vou resolver. É o quê? O que aconteceu aí? Não, vamos lá, eu resolvo pra você. Então ele, assim, ele é muito... Gente, ele é o que eu digo, ele é apaixonante. E isso garante a diversão das gravações, porque a gente fica... Uma hora a gente tá encantado, na outra hora a gente tá, caraca, na outra hora eu tô dando golpe, e é sempre muito, e eu dou o golpe junto, geralmente. A gente geralmente faz isso, né? De dar junto o golpe pra poder vir com aquele sangue. E isso é muito legal, você trabalhar com um produto. Claro que a gente sempre gosta muito do que a gente faz, né? A gente gosta da nossa profissão em si. Então, todos os produtos que a gente dubla sempre são bacanas pra gente. Só que esse produto é muito completo em matéria de emoção. Ele te leva a lugares e é assim o tempo todo. E aí você fica, nossa, olha isso. Você sai de lá, tipo, você me pergunta, né? Como é que ela aguenta? Uhum. Mas, cara, você não percebe. Quando você viu, você fez. E aí você fez, e aí passou aquele momento. Só que aí chegou outro, e você não tem tempo de pensar. Ai, minha prega vocal. Não, sabe? Aí quando você vê, você já tá estourado. No final do dia, você tá, nossa, vou beber uma água, vou dar uma relaxada, porque hoje foi pesado. Mas assim, a gente vai, entrega e vai, e faz. É muito legal, muito legal. Quantas horas por dia você grava o Luffy, assim? O Luffy eu geralmente divido. Eu não gravo mais do que 3 horas dele. 2h30, 3 horas e 2 agora que a gente anda fazendo. Justamente para eu não chegar num momento lá que eu preciso de punch e eu não nessa ter. caía. Então, para evitar esse tipo de questão, a gente grava assim de pouquinho e mete bronca. Faz um pouquinho pra gente. Mas a frase clássica dele, Carol. Eu tenho uma vontade de abraçar ela toda vez que ela faz. Qual, gente? O final do episódio, ele sim. fala o nome do episódio. É igual, ele tem um lance igual ao do Goku, Wendel.
Ele fala no próximo episódio de One Piece, coisa tal. E ele fala... No próximo episódio de One Piece, a Batalha dos Gigantes. Eu vou ser o rei dos piratas! Estourou aí? Eu até baixei aqui o ganho. Muito legal. E Adrian, como é que é? Não dá spoiler. Você tem que ter segurado tanto tempo essa coisa da gente não poder falar. Porque quando que a gente começou a dublar One Piece? O processo de aprovação nessas indas e vindas de pedidas de teste, poxa, foram quase 2 meses ainda. Começamos no começo de julho e tivemos a resposta quase no fim de agosto. Isso em 2019. 2019, isso. Faz mais de 1 ano que a gente está sem poder falar. Eu falo... Eu quase tive um ataque de ansiedade. E Adrian, como é que é a voz do Sop? Como é que você faz o personagem? Ah, ele é muito doido, cara. Ele é perfeito. Ele tem um nariz gigante desse tamanho. Muito engraçado. E não dá pra você não brincar com isso, né? Mentira! E o ator original do Sop, ele é um gênio. Ele é incrível. Quando eu ouço, enquanto eu tô gravando, tudo que ele faz é tão cheio de detalhe. Ele muda tantas vezes durante uma cena e ele coloca reações tão preciosas no meio. Ele tá lá, tipo... E do nada, no meio, ele toma um susto dele. E ele volta a falar e não sei o quê. Bom, enfim, eu decorei a frase que quando o Glauco me falou que eu ia fazer o teste, eu falei, bom, beleza, eu preciso treinar muito alguma cena. E eu tenho decorado a frase até hoje, que era que ele é um mentiroso da tripulação, né? Ele tá sempre tentando enganar as pessoas. E quando ele se sente acuado, ele inventa alguma coisa para tentar enganar todo mundo e conseguir fugir. Enfim, quando o Luffy e o Zoro chegam e ele fica morrendo de medo, ele fala assim, ele fala de longe assim: se estão pensando em atacar esta vila, é melhor economizarem suas forças. De outra forma, meus 80 milhões de homens irão esmagá-los como insetos! Até engasguei no meio. Ele é muito louco, cara. Ele é perfeito. Eu já tinha muito carinho por ele e tá tendo a oportunidade de dar voz para ele. Tá sendo uma experiência, se não a mais incrível da minha vida, uma das mais preciosas, com certeza. Que vai ficar aí para sempre, né? Tipo, para sempre. Porque eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu acho que só eu aqui, particularmente, que conheço vocês, a gente vive se vendo, se encontrando, já trabalhamos juntos. Eu já consigo ver a felicidade e energia de vocês, o prazer de estar fazendo isso. Imagina o público, como é que eles vão receber e sentir isso, porque é muito latente e então vai, sem dúvida, além de ser uma baita obra que vai fazer um sucesso, que vai se eternizar, vão ser personagens que, assim como acho que o Goku marcou para mim, fundamentalmente, com certeza também isso vai acontecer com essa bênção, né? Com essa dádiva aí que a gente recebeu de poder estar fazendo parte disso. Para que eu vou parecer o pé de pano, velho. Eu tenho uma teoria de que o mundo seria um lugar melhor se todas as pessoas assistissem One Piece. E eu tô muito feliz de poder estar fazendo parte de um grupo que vai trazer isso para muita gente pelo Brasil todo. Isso é extremamente gratificante, cara. Saber que eu vou fazer parte disso, tanto eu quanto o Glauco, quanto a Carol, a gente está fazendo com muito carinho. A gente quer mesmo que todo mundo goste. One Piece é uma obra muito, muito preciosa. Todos. Na minha opinião, a melhor de todos os tempos. Não sei a de vocês. Eu acho que é a segunda. Lógico. Não sei por quê. Não faço ideia. E eu também, você sabe que eu me divirto muito. Gravei ontem com o Glauco. E aí eu comentei um negócio que eu dou risada, né? Também, vendo ali, lendo o texto e tal. Eu acho que a gente que dubla se diverte mais do que quem assiste. Não pelo fato de estar fazendo, não. Esquece que a gente está fazendo. É que a gente vê várias vezes um detalhe. Então, você vê um pedacinho pequeno, 3, 4, 5 vezes, então você vê mais coisas do que quem está assistindo normalmente, porque aquele pedaço passa muito rápido, né?
O que quem está assistindo vê em 20 minutos, a gente vê em 1 hora, 1 hora e meia, os mesmos 20 minutos. Então, você vê, às vezes, como o olho entortou, como a boca coisou, o cara ali no fundo, né, o cabelo voando. Então, a gente vê com mais riqueza de detalhes. A gente tem essa oportunidade e acaba sendo muito divertido, né? Geralmente a gente ensaia 2 vezes para gravar, né? Eu já vim com 2 ensaiadas sempre, porque eu já assisti pelo menos até o episódio 600 2 vezes. É mesmo? Mas onde você vê isso? Cara, eu via na internet, como eu disse. Eu comecei a ver quando eu era moleque. Eu arranjava, eu achava por aí e saía assistindo. Na Deep Web. Cada um que acha o seu caminho. É por conta desses piratas da internet, como o senhor Adrian, que inclusive para você, a galera que está acompanhando aqui, ver como é sério, como o trabalho é importante, e a gente assina um contrato, né, de que não pode contar para ninguém, de que não pode falar sobre o assunto e tal. E, inclusive, quando a gente tem lá o material, chega, vai para o tradutor, do tradutor vai para o diretor, do diretor vai para a produção. Em nenhum momento, em nenhum texto, em nenhum documento, em nenhum e-mail está escrito One Piece. A gente trabalha com um codinome, né? Tem um nome falso, sei lá, por exemplo, como se fosse, sei lá, vou inventar um nome agora. Bolo. Então, é como se o nome do projeto é Bolo, para que ninguém desconfie, ninguém descubra, ninguém tire foto, ninguém pirateie. Então, existe toda uma preocupação de segurança digital, tecnológica e do contrato de confidencialidade, onde se muda até o nome da obra. Isso acontece com várias séries, vários filmes, mas só para a galera saber, né, entender um pouquinho a importância que tem. Porque tem gente que fala, os caras não querem falar, a gente já sabe, arrogante, mentiroso. Não. Existe um não, é contrato, muito sério. Eu tenho uma curiosidade. Eu vou expor aqui. Vou inverter. Você vai ser o entrevistado agora. É coisa de louco! Como é que você se sentiu de ver aqueles nomes aparecendo do nada em site assim? Porque é uma incógnita isso, né? Eu fiquei assustado, eu não lembro como é que foi, se foi um Você zela pela Unidub, pelos projetos que lá estão, porque imagino que deve ser uma loucura, de onde é que veio isso, meu Deus? Foi, eu fiquei apavorado, saiu de repente uma lista de crédito com os nomes dos dubladores atuais. E aí vocês sabem que aí a Netflix, a Toei, todo mundo já entra em contato. O que é que está acontecendo? E aí todo mundo, não sei. E aí eu escrevi para você, não foi, Glauco? Acho que eu mandei uma mensagem. Falei, a gente fez uma força-tarefa e a gente achou num site internacional uma marcação de vários idiomas, acho que mais de 10 países que teve mais de uma versão, com os registros da primeira versão, no caso o Brasil, com todo mundo que fez há 15 anos, tudo em inglês lá, e aqueles nomes que vazaram nesse site também. Então, não sei quem que coloca esse tipo de coisa lá, que registra, tinha até em árabe, coreano. Falei, nossa, ok, né? E aí tinha os nomes dos dubladores brasileiros também. Tinha de todos aqueles que estavam expostos lá. Os caras ligeiros já deviam saber disso, já foram Esse atrás dia e foi publicaram. Tem uma curiosidade bem legal. O criador da série, o Eiichiro Oda, ele deu nacionalidade para cada personagem, né? Eu vou citar o Luffy, que é muito engraçado. Ele falou, o Luffy é brasileiro. E aí, loucão, tá loucão? Olha então, baseado Olha nisso, nós aí. Vai, Brasil. Baseado nisso, o Luffy, a gente está deixando com a característica do papo do dia a dia. Por exemplo, quando a gente está com os amigos, tudo, a gente dá uma escorregada no português e tudo. Então, o Luffy, às vezes, mescla o plural, porque ele é meio caipirinha, o plural com o singular, ele fala as coisas, e aí tem as homenagens dos outros estados. Ele fala a Carol, por ser do Rio, já tem um sotaque diferente da gente. Então, ele é inocentão. O que é isso, rapaz? Então, tem um lance assim. Tem vários momentos, a Carol já percebeu isso, mas aí, no caso, eu buscava, que cabia muito bem um oshi na boca dele. E vai ter essas japonês, né? E fica muito bonitinho, a gente dá muita risada. A menina fica explicando um monte de coisa importante para ele, a Nami. Ele, poxa, eu não estava sabendo disso. Então tá muito bem representado o brasileiro que o criador
nomeou como um integrante e capitão do bando do Chapéu de Palha. Aí. Que legal. E aí você fala, então, cometendo uns erros de português, é isso, Carol? A gente tem essa licença poética, né? É no calor da cena. Se ele tá muito jogadinho o texto, você vai lá, deixa escapar, aí fica bem bonitinho, fica... Você pode falar, tipo, os caras, pode falar. Os caras estão lá, tudo jogando não sei o quê, sabe? É o jeito dele falar, ele tá lá, é o que eu falei, ele é simprão. Ele é simprão. Mas é isso que a galera, é legal entender. O Luffy, de repente, pode falar, os caras estão tudo zoados. E o Sandy já não falaria assim, né? Porque ele é mais rebuscado, ele é mais metido a elegante, né? A confusão. Então, não, às vezes até eu falo de uma forma, tipo, sei lá, iremos buscá-los assim que for possível. Então, de repente, ele fala, às vezes, um pouco com elegância, né? Com galãzão, né? Galãozão total. Então, é legal o público ter essa percepção também de que existe uma preocupação de voz, existe uma preocupação de dublagem, sincronismo e tal, mas existe muito, da parte de todos nós aqui, essa preocupação com o perfil psicológico e social e tudo mais de cada um dos personagens. E cada um fala de um jeito. Isso é legal vocês ficarem de olho aí, porque também foi um trabalho que passa pelo diretor, pelo fato do Glauco ser fã e conhecer muito a série e a própria língua, porque lidar com o japonês, com a língua, para mim, como dublador, é muito difícil. Eu não identifico as coisas. Então, às vezes, tem uma fala faltando, eu posso inventar qualquer besteira e pôr ali. Mas aí é legal que o Glauco está lá e fala, não, aí o que ele está falando é isso, isso e isso. Então, a gente não inventa, a gente fala em cima do que está acontecendo mesmo. Isso faz toda a diferença. E eu tenho certeza que isso vai ser super perceptível assim, para quem estiver assistindo. Posso fazer uma perguntinha para Carol? Não. Ô, Carol, conta aí, sem maldade, hein? Mas é para falar a verdade. Eu te enchi muito o saco quando você pegou o Luffy, que eu ficava te mandando vídeos e vídeos e vídeos para você entender um pouco a natureza do personagem. Você foi maravilhoso. Cara, olha o trabalho que o Adrian fez, gente. Ele sabendo que eu não tinha assistido One Piece, assim que ele descobriu que eu passei, ele ficou tão feliz junto comigo que ele começou a mandar um monte de material. Olha, Carol, essa cena aqui mostra muito quem é o Luffy de verdade. Não sei o quê. Aí manda outra, não sei o quê. Mandou uns 15 vídeos. Eu assisti todos e foi muito essencial para essa trajetória da dublagem. Porque, assim, eu precisava entender. Você xingou. Não, por favor. 2 horas da manhã, você receber vídeo dizendo como é que é o personagem. E eu cobrava no dia seguinte. Eu ficava cobrando. Eu falava, Carol, você assistiu? Mas você assistiu todos? Você entendeu o que eu falei? E aí, me diz aí, o que você acha? Não, ele foi maravilhoso. Foi maravilhoso, Adrian. Muito obrigada. Ajudou muito, de verdade. Ai, que bom. Tô mais aliviado. Uma coisa que é bacana, que às vezes eu falo, às vezes eu entro no papo de tio Wendel, né, com o pessoal mais jovem, que às vezes as pessoas reclamam de falta de oportunidade, né? E aí eu cito o Bob Esponja e o Goku. Quando eu peguei o teste, eu não sabia que aquilo ia ser famoso, que ia ser grande, que ia ter desdobramentos, repercussões. Eu não sabia. Mas eu fui lá e fiz o melhor que eu podia fazer naquele momento. Aí, muitos anos depois, você fala, aquilo era uma oportunidade. Ainda bem que eu fiz direito, porque foi uma oportunidade. Então, é legal essa história do Adrian te passar o máximo de informação, entre aspas, jogar um baita peso nas tuas costas. Uma enciclopédia. Porque, puxa, com certeza é um divisor de águas, né? Eu acho que no trabalho assim, de todos nós, com relação a esse lance de oportunidade. Por exemplo, o Bob Esponja, quando ele foi fazer sucesso, que as pessoas descobriram que eu fazia a voz caricata e passaram a me chamar para personagens caricatos, porque até então nunca tinha sido chamado. E eu não fui chamado para o teste, eu pedi para fazer o teste. Então, são essas coisas, né, que vão transformando aí a carreira da gente e tal, e acho que a seriedade com o que vocês estão fazendo, seriedade no bom sentido da palavra, o comprometimento e a alegria que vocês estão tendo fazendo a dublagem de One Piece é uma coisa que serve e vai servir de exemplo para muita gente
não só na dublagem, mas às vezes nas vidas pessoais das pessoas que acompanham, que assistem, falam, poxa, olha como faz diferença qualquer trabalho que a gente faz com dedicação e alegria. E, pô, vocês estão arrebentando aí. Não, e essa atitude do Adrian e do próprio Glauco, que explica tudo da melhor forma, fala tudo. Assim, eu sempre fui Enche o muito saco. informada de tudo. Se eu não quisesse, eu nem precisava ter assistido. Mas sem spoiler, né? Sem spoiler. Isso me emociona porque, assim, a equipe do Luffy, eles são companheiros e eles são todos muito leais uns aos outros. E, assim, a gente está fazendo um trabalho que a gente quer que dê certo, sabe? Que a gente quer que todo mundo brilhe, né? Então, a gente fortalece esse sentimento de equipe. A gente traz o que o Luffy vive lá com o Zoro, com a Nami, com todo mundo, e traz para cá também, para o nosso trabalho, para poder viver isso na pele mesmo e isso poder passar pela voz. Então, eu acho, isso me arrepia sempre que eu penso. No meu caso, teve um lance muito louco. Eu dublei, né? A gente gravava na DPN. Aí, na minha cabeça, o Sandy não era importante. Eu não tinha... Engraçado. Eu não lembro... Para mim, era um cara que entrava de vez em quando e pouco. Olha que louco. Eu não sei quantos episódios eu gravei na época, até que episódio a gente gravou, mas eu não tinha essa memória do Sandy. E aí, quando voltou a gravar, que até o Glauco foi me ajudando, me ensinando um pouco, eu não lembrava mesmo. E aí eu comecei a ver que não só ele é um personagem grande... Aí, cozinheiro, o que você acha de entrar pro meu bando, hein? Vem ser o chefe do meu navio pirata. Como ele é muito engraçado, ele é muito divertido. Ele vai do metidão ao mala, ao parceiro e do xarope com relação a mulheres, né? Tipo, ele chega coração no olho, né? Ele chega a ser um caricato ridículo, né? Tipo, isso ele tá dando, por favor, é uma coisa assim, né? Bem... E de vez em quando eu boto uns cacos lá, o Glauco, quando ele dá risada, eu falo, eu arrisco, né? Ela é um pouco salgada pro meu bolso. Você não precisa pagar. Eu não pergunto antes, eu arrisco. Eu falei uma ontem, como é que foi? Foi engraçada, cara. Nossa, a Avalanche estava chegando. Acontece isso, não acontece muito com frequência nas do One Piece. Lembrei da fala. Mas faltou um complemento da fala, que era uma coisa que ele já tinha dito há pouco tempo, mas tipo, ele mediu a Avalanche, ele falou assim, ó, se acontecer isso, a gente faz aquilo. Aí ele falou, esquece, a altura da Avalanche está muito grande, que pra gente não quer dizer nada. E era tipo uma situação, era um salve-se quem puder ali. Isso, foi isso que você me falou. É tipo isso que ele está falando ali. Eu falei, tá bom. Aí veio a fala, eu falei, quando chegou nessa fala que estava faltando, que o Glauco falou que era tipo um salve-se quem puder, eu mandei um, se vira aí, negão. Pulou. E aí ele pula. Aí eu falei, e aí, Glauco, tudo bem? Isso? Aí ele abriu o talkback dando risada lá, falei, beleza. Foi muito da hora, muito legal. Glauco, e a gente está falando, e você só o diretor, conta de você dublar o seu personagem, como é que é. Eu imagino que para você acumular essa função deve ser um pouco, sei lá, deve ter uma responsabilidade diferente de você dirigir alguém e de você ir para a estante sozinho ali gravar, onde aí entra você ser fã, entra você gostar do personagem, entra você saber, não ter certeza se está ficando bom, vai um monte de coisa ali junto com você para o microfone. Como é que é a experiência de você dublar esse personagem? No caso, por estar dirigindo, é pesado, porque normalmente eu faço primeiro que todo mundo. Porque, além de eu estar agendado para fazer, às vezes algum dublador está com algum problema e pelo fato de eu estar lá, o estúdio consegue manter uma rotina normal de trabalho, porque é só encaixa a minha parte e cede meu horário do outro dia para o dublador. Então, eu estou sempre à frente. Quando algum dublador, de repente, em cima da hora, falta numa escala de 2 horas?
Isso. Porque, e aí a gente vai lá, a gente conversa com a produção, e o que a gente faz? Elas que decidem, na verdade não sou eu. Não, logística legal é você dar sequência com o teu trabalho. Então acaba sempre eu estando um pouquinho à frente, porque tem os horários que eu faço e a gente trabalha com muitas pessoas, acontecem várias coisas, né? Depois do 15º episódio, eu comecei a ver que isso era vantagem, porque eu sou muito crítico com o que eu faço. Fazendo lá na hora... Aí você ia dirigir alguém, você já via o teu ali. Nossa. E anotava para refazer. Teve vez que eu anotei, a quantidade de anotações era uma escala de 1 hora para mudar. Porque, não, é verdade, porque não que o que eu tivesse feito estivesse ruim, é que o que cada ator ofereceu ali, eu falei, puxa, dá para encaixar um texto melhor ali, porque deixava de bandeja para mim. Ruim. Aí depois foi piorando. Aí quando foi de novo. E aí eu arrumo muita coisa depois. Eu arrumo muita coisa anota, né? depois. Refazer episódio 30, 31. Por exemplo, teve coisa que eu mandei que era bom pra mim. E aí, por exemplo, a Carol mandou uma coisa muito legal que realmente o personagem dela tinha que brilhar na cena. Então eu mudei minha fala. Porque não tinha um intuito de aparecer mais. Uhum. Ela deu uma sacada melhor naquilo. Eu falei, não, eu tenho que dar uma concordância aqui para poder brilhar o que realmente tem que brilhar ali. Então as percepções vão aparecendo muito mais quando eu vou dirigindo a galera. Tá funcionando bem, porque eu tô cada vez menos pesado comigo mesmo, no sentido de me dar porrada, assim. Mas eu sou bem crítico. E como é que é a voz? Como é que o Zoro fala? Como é que é? Ele é um dos caras mais fiéis ao Luffy, né? Ele é um cara muito de comportamento militar. Eu tenho um carinho muito grande porque ele, assim como eu, treina a arte dos samurais. Ele é adepto das espadas katanas de samurai, né? Para quem acompanha, vê que tem até um arco do One Piece que é sobre os samurais e tudo mais. Então, para mim é muito familiar, é muito gostoso. Eu tenho uma espada de treino que coincidentemente é parecida com a dele. Até hoje tenho vergonha de fazer as falas, mas solta um nigiri aí, solta uma espadada na gente. Vão pagar caro pela burrice. Peraí. Que Luffy e os tambores. Agora eu entendi. Boa, Adrian. Assim como o Sanji, ele tem os próprios golpes também. O Sanji tem uma característica dos golpes serem todos em francês, né? Que eu acho uma coisa... Eu gosto muito do idioma francês, então eu acho muito classudo os golpes. E no caso dele, a gente não tinha nem como adaptar. Primeiro que o principal dele era onigiri, que quer dizer oni de demônio e giri, juntando com a outra palavra, vira corte. Então seria tipo, pela espada dele, a lâmina do demônio. Como é que você passa isso? Né? Lâmina do demônio para onigiri. Então foi até um ponto interessante para poder, inclusive, manter o Sanji nos golpes originais e tudo. E a gente aproveitou o Gomu Gomu, que é uma palavra em japonês, e o Luffy, no caso, ele dá uma palavra em japonês e a inglês para o golpe. Mas só que é tão redondinho na boca que eu falei, puxa, não vamos adaptar o Gomu Gomu. E a Carol mesmo, a gente já tentou no começo, Carol, não sei se você lembra, ela falou, nossa, tira tanta força do golpe, né, se a gente adaptar. Tira. E aí a Carol faz exatamente como o original, Gomu Gomu no Rocket, Gomu Gomu Bazooka. E o Zoro quando ele vira o badass quando ele põe a faixa na cabeça, né, Adri? Quando ele mete a bandaninha, esquece, sai de perto. Cabeça. Corre! Aí ele baixa a cabeça, põe a espada na boca e grita: Onigiri! Gente, acho que foi muito bacana. Acho que a galera vai amar o trabalho de vocês. Vamos fazer uma menção honrosa. Infelizmente, talvez a gente dê algum spoiler aqui, mas não vai ser nenhum spoiler de história. Mas uma menção honrosa aí aos nomes de alguns dubladores que estão fazendo parte aí dessa de One Piece. Que legal, nada mais justo. Primeiro que assim, é interessante a gente explicar algumas coisas. Alguns vão aparecer com a mesma voz, mas foi tudo com autorização do cliente, inclusive. No caso que diz da dublagem anterior. Sim. No caso, por exemplo, o Pedro Alcântara fez o Kobe e continuou fazendo. Eu queria muito fazer uma coisa dessa. Ele deu uma amostra do que estava fazendo, porque ele fez com 8 anos de idade, hoje ele está com 20 e poucos anos. A voz dele ainda coube no personagem. Puta merda. Um dos piratas mais esperados, que aparece pouquíssimo, ele é muito pontual, é o Silvio Giraldi fazendo o Shanks.
e a gente entendeu algumas mudanças. Estamos trabalhando, e já trabalhamos em alguns casos, com dubladores que tinham o personagem X, não está fazendo mais, mas estamos trabalhando com eles em outras posições. No caso, a Angélica fazia a Robin. Hoje em dia, quem faz é a Samira. A Samira teve um lance muito engraçado, agora que você puxou esse gancho, porque um personagem que é um vilão muito bacana, e aí a galera vai pirar quando assistir, é o Don Krieg, que é o Baroli que faz nessa versão. O Baroli, na outra versão, fez o Apple, que nessa versão o Apple é feito pelo Júnior Nanete, que é uma voz que se aproxima muito mais do original. A gente está com a versão sem censura, gente. A gente está com o que vocês acompanharam no japonês. E o Baroli ficou super feliz, porque ele tinha uma semelhança, ele lembrava algumas coisas do Saga, no sentido de andar com uma armadura de ouro. E a gente adaptou algumas falas para aproveitar o que o Baroli oferecia de melhor no anime, que eram os seus morra, atirem a vitória! E ele saiu muito feliz do estúdio. E até agradecer as pessoas que foram parceiras nisso, que começaram a publicar, e eu fui atrás das pessoas para conversar, para ajudar a gente nesse quesito, porque estava muito cedo ainda. Ele muito feliz, ele foi num evento gigante de cavaleiros, no cinema da Play Art aqui em Santo André, e aí ele deu boa tarde pro pessoal. Eu vi esse vídeo chegou aí pro ar. Essas pessoas com quem eu estou agradecendo é porque tiraram o vídeo do ar, deram uma nota de que o Baroli não confirmava mesmo, ajudou bastante a gente, obrigado, beijo para vocês. E o Baroli se apresentou, falou a respeito do evento em 2 minutos e falou: tem uma novidade para vocês. Aí todo mundo parou, aquilo ficou um silêncio. Estou dublando One Piece, estou fazendo Don Krieg. E aí o cinema, acho que tinha 400 lugares. E aquilo chegou em mim, acho que em 2 horas que aconteceu aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, que isso? Aí eu cheguei a conversar, eu não sabia que não podia falar. E aí ele pediu desculpa e tudo. Acho que você até falou com ele também. Falei com ele, falei, Baroli do céu, Baroli, você é louco, você assinou. Assinou, Baroli. E é uma coisa que eu tenho certeza que os caras vão se divertir muito. O vilão que a Carol fez o teste, que é muito pesada a história dele, que conta a história da Nami, que é o Arlon. Quem fez na dublagem antiga foi o Antônio Moreno. Nessa dublagem, quem fez foi o Wellington Lima. Quantos anos faz que a gente dublou lá na DPN? Que eu dublei? Acho que tem uns 13, 14 anos. 13, 14 anos. Você sabe que hoje, eu pensando, né, quando eu comecei a dublar o Sandy de novo, eu acho que hoje a minha voz tem mais a ver do que, sei lá, 13, 14 anos atrás. Que a minha voz era um pouco mais jovem, era um pouco mais leve. E eu lembro dessa sensação, de eu não me ver bem encaixado. Pode ser uma coisa que está já só dentro de mim, só na minha cabeça, que de repente não fez diferença nenhuma. Mas hoje eu me sinto com idade, não sei como dizer, eu me sinto mais maduro, mais à vontade dentro do personagem hoje do que antigamente. Talvez até seja por isso que eu não tinha sacado que ele era tão importante, ou que ele aparecia tanto, porque talvez eu não tivesse me conectado com ele como hoje eu tô e eu me divirto fazendo. É muito louco isso, né? É porque antes você chupava pirulito, agora você fuma cigarro. Pode ser bem observado. Pode ser. Mas a gente lembra, eu e o Adrien, de como você fazia, e pra gente tá bem melhor. Já tava legal e assim tá bem melhor. Isso tudo que você está falando se converte nisso que o pessoal te ouviu lá também, e está muito, muito claro. Isso já estava bem legal, só que estava mais leve, era uma coisa mais na cabeça. Hoje tem um controle vocal bem maior, assim, tá? Porque acho que a referência também diz muita coisa, né, Wendel? Isso que o Adrien falou talvez seja verdade, porque muitas vezes ele está com o cigarro apertado aqui, então eu tenho que falar sem articular muito. Mas uma coisa... tem tudo a ver, cara. Acho que você, sem querer, matou a charada, para mim, pelo menos. Sem querer. Tô tendo esse insight só agora. Uma coisa é você estar com um pirulito na boca. Outra coisa é você estar com um cigarro na boca. Em termos de maturidade, de forma de falar, do que representa um cara com pirulito na boca e um cara com cigarro na boca. Como você veste, né? Como você veste um cara que tem um pirulito na boca e como você veste um cara que tem um cigarro.
Aqui ele tá, né, mais calmo, mais dono de si, mas fica tranquilo que eu vou resolver isso. Fica vê que você quer falar comigo, você tá me procurando. Você tem certeza? É uma coisa mais... Até a voz sai mais raspada, que a gente dubla o que a gente está vendo, né? O que você está sentindo ali. E eu acho que talvez isso infantilizava um pouco o personagem. Não sei. Vou consultar o meu psicólogo semana que vem e Conversa sobre isso. Tem uma coisa que eu acho muito legal, por exemplo, no teu caso, eu acho o mais engraçado. Tem um momento que todo mundo se coloca em guarda para ação mesmo, né? Por exemplo, o Usopp desce os óculos, né? Porque ele é um grande atirador. Quando não pode. O Luffy é na base da porrada, então ele baixa o chapéuzinho. O Zoro, ele tira a bandana do braço e amarra na cabeça. O Sandy, ele acende um cigarro. Tá no maior estresse, no maior bombardeio, assim, ele tomou uma porrada, ele tá no chão, aí você só escuta o barulhinho, nem mostrou ele ainda, do isqueiro. Aí aparece a boquinha dele já soltando a fumacinha já. Tem um cara que dá um ataque de fogo nele e ele deixa o maluco dar o ataque de fogo nele e ele tá no chão, assim, ó, tal, não sei o quê. Aí você vê ele fumando o cigarro dele, vira e fala assim pro cara que bateu nele: obrigado, eu tava sem isqueiro. Eu acho tudo muito legal. É muito legal. Pô, obrigado, brigadão. A gente não pode terminar esse bate-papo sem vocês fazerem uma cena aí. Vamos bolar, improvisar a cena com os personagens numa situação criada por vocês aí, que são os donos da bola. Eu acho que a gente pode fazer uma improvisação de uma cena comum de navio, né? Eles têm um lance muito engraçado que é a relação entre todos os chapéus de palha. Eles se gostam muito, todos se amam muito ali, mas eles se tratam com uma certa hostilidade o tempo todo. Mas é aquela hostilidade amorosa, é com amor. E eles estão sempre se xingando. Eu até passei a xingar mais o Glauco quando eu vejo ele, assim, sabe? Ele me irrita com alguma coisa, eu falo: cala a boca, idiota! Isso começou a se tornar comum. Quem se xinga mesmo é o Sandy e o Zoro, né? Tem um conflito deles mesmo, né? É. Um não pode ver o outro, assim, qualquer coisa que discorda é muito engraçado. Isso favorece muito para a gente se divertir com a versão brasileira. Porque o japonês ele é muito limitado no vocabulário para brincadeiras, eles são muito polidos, né? Por exemplo, você ainda deve gravar, mas tem um lance de, tipo, o Sandy concordar toda hora com a Nami. Ele, sim, senhorita Nami, não sei o que e tal. E o Zoro olha aquilo e fala: puxa, que coisa ridícula. E aí, no máximo, ele pega e fala: nossa, passa de um idiota controlado, não sei o quê. Isso por si já é engraçado. Aí eu já adaptei uma coisa assim. Falei: meu, que imbecil, vai morrer solteiro. Então fica uma coisa mais abrasileirado, fica uma coisa mais nossa, assim, sabe? E aí automaticamente o Sandy responde: o quê? Então fica muito mais engraçado, fica muito mais legal, assim. Zoro, já chega! A Nami é uma boa moça! Eu não vou deixar que fale mal dela! Ó, a gente pode fazer assim. Sei lá, como o Adrian propôs ali, de repente a gente está numa situação de navio ali. E aí, querem tentar alguma coisa aqui? Manda lá. Posso começar e a gente vê para onde vai? Vamos. Ô, Luffy! Cadê aquela comida toda que tava aqui na geladeira agora há pouco? Eu comi, ué. De novo, Luffy! O Sandy tinha acabado de fazer! Sandy, faz mais um! O que você quer? Tá me irritando já. Ô, Zoro, resolve a situação pra mim, eu tô morrendo de fome! Ai, que vergonha ter um cara como esse como capitão. Cala a boca, ô fritador de ovo! Ele só sabe reclamar. Para de reclamar aí, ó. Vai você cozinhar, ué. Por que tem que ser só o Sandy? É isso aí, calem a Tem boca. que cozinhar pra mulher. Calem a boca, você, narigudo. Porque é o seguinte, eu não vou cozinhar nada pra ninguém. Porque agora eu vou assistir One Piece. One Piece vai estrear com um elenco novo, maravilhoso, e eu tenho certeza que vai ser. Então, vocês que se virem pra comer, porque eu só preparei um docinho aqui, uma sobremesa maravilhosa pra senhorita Nami. E pra você também, Carol, você tá linda. Olha, eu tô com fome! Valeu! Gente, obrigado. Foi muito bom, muito legal mesmo, muito divertido, muito legal. Obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Não é possível, dá um like aqui já nesse vídeo, senão vai rolar um gomo-gomo do Luffy, beleza? Espero que vocês gostem dessa nova dublagem. Espero que vocês entendam a proposta, porque deu para ver muito claramente
que está sendo feito com muito amor, muito carinho, muito envolvimento, como pouquíssimas vezes eu pude ver na dublagem. Não que não haja, mas com essa intensidade, eu estou, nossa, muito feliz e impressionado aqui e grato a todos vocês e feliz por poder fazer parte desse time um pouquinho. Valeu, brigadão, um beijão e deixa o seu comentário aqui. Se você assistiu, se não assistiu, o que você achou, o que você não achou, se o Sandy dessa vez está com a voz mais bonita do que antes, enfim. Gente, beijão, valeu, até a próxima. Fui! Dia 12! Tchau, gente. Um abraço.